E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Era o dia da preparação e começava o sábado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Então se lembraram das suas palavras. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Meus irmãos, quando nós estudamos interpretação de texto, nós precisamos levar em conta algumas dicas que o redator nos dá sobre o que é realmente importante, e nós também precisamos prestar atenção sobre que tipo de texto nós estamos lendo. Se você diz à sua esposa, você é açúcar na minha vida, a palavra açúcar tem um sentido bem diferente, porque esta frase é um bilhete de amor, é uma metáfora, e o sentido de açúcar aí é bem diferente do que seria numa receita de bolo, uma xícara de açúcar. E eu nem sei se isso é muito ou pouco, me perdoe, mas pegue aqui a ideia da diferença. É muito açúcar, Núbia? Não, tá na medida? Então tá bom. Então, a questão é, açúcar é a mesma palavra, mas tem que ser lida de 2 maneiras completamente diferentes, dependendo do estilo, do gênero, melhor dizendo, do gênero literário que você está lendo. Nós precisamos tomar cuidado porque nós não podemos ler histórias da Bíblia, narrativas do que aconteceu, como se imediatamente nós tivéssemos que fazer tudo igual. Nem sempre aquilo que as pessoas fizeram é digno de ser imitado. Por mais que o herói tenha feito alguma coisa positiva, a gente precisa tomar cuidado, porque nem sempre Deus está pedindo de nós a mesma coisa. E, além dessa dica, nós também precisamos estar atentos aos diálogos. Quando o escritor bíblico para de contar o que as pessoas estavam fazendo e coloca as coisas agora no discurso direto, fulano disse, 2 pontos, na outra linha, abre aspas, travessão ou travessão, abre aspas, e aí então vem a frase que foi dita por alguém, aquilo se torna um ponto de destaque no texto. Um exemplo bem conhecido é o do primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia. Jesus não está esperando que nós o imitemos, transformando água em vinho. Jesus nem sequer está esperando, e nem foi para isso que o texto foi escrito, de que quando a gente perceber algum problema, a gente chame Maria para dizer que está tendo alguma coisa de errado na vida, para a mãe falar com o filho para ver se o filho atende. Perceba o erro de você sair transpondo as coisas imediatamente de uma narrativa para uma normativa. A Bíblia às vezes conta o que aconteceu sem esperar que você faça igual.
Mas quando há um discurso direto, quando se diz, então determinada pessoa disse o seguinte, aquilo deve chamar a nossa atenção. Como é o caso nas bodas de Caná. Quando o mestre de cerimônias diz assim, que esquisito. Normalmente, as pessoas servem o vinho bom primeiro e depois o vinho ruim. Mas vocês guardaram o vinho bom até agora. Essa é a frase mais importante de toda a história das bodas de Caná. Porque Jesus é o vinho bom. E ele começou a dar início aos seus sinais com aquele milagre. E o mestre de cerimônias está dizendo, vocês perceberam? O vinho bom estava guardado até agora, mas ele apareceu. E é assim que a gente tem que ler narrativas da Bíblia. Sem pular direto do que os personagens fizeram para aquilo que nós devemos fazer. Às vezes eles acertaram, às vezes eles erraram. Mas também prestando atenção no discurso direto, porque alguém, com alguma frase, pode resumir o ensino da passagem. Por que eu estou contando isso para você? Porque nós acabamos de ler a história das mulheres que foram ao túmulo de Jesus depois que ele foi sepultado. E se a gente não lê essa história com esse tipo de técnica de interpretação de texto na mente, a gente tende até a elogiar aquelas mulheres. Eu tenho bastante simpatia por elas. Elas vieram da Galileia junto com Jesus. Elas foram ver o lugar onde Jesus estava sepultado. Quando José de Arimateia colocou Jesus naquele sepulcro, elas prestaram atenção direitinho para saber qual era o lugar. E elas acordaram mais cedo do que nós hoje, para estar lá com perfumes e com óleos preciosos, para cuidar do corpo de Jesus. São mulheres bem intencionadas, mas elas tomaram uma bronca aqui, você notou? Bronca de anjo. Bronca de anjo. E a bronca do anjo é em discurso direto. Lucas não conta assim para nós. Então, o anjo falou para elas que elas estavam muito enganadas. Não. Lucas dá o microfone na mão do anjo e diz, fala você, para ver se a bronca entra mais fundo. E então, na narrativa, você tem, eu creio que dá para mostrar aqui, elas possuídas de temor, os anjos falam para elas, por que vocês estão buscando entre os mortos alguém que está vivo? E esse aqui é o ponto alto do texto aqui. Vocês vieram buscar Jesus como se ele tivesse morto. Jesus está vivo. O que é que vocês estão fazendo aqui? A gente podia olhar para aquelas mulheres e pensar assim, ô anjo, pega leve aí. Maria Madalena, outra Maria, são gente boa demais, bem intencionadas essas meninas, não fala desse jeito com elas não, mas existe aqui uma repreensão séria. Vocês estão achando o quê? Que Jesus está morto? É duro isso. E eu fico me perguntando, que tipo de lição nós podemos tirar aqui desta passagem? Afinal de contas, Jesus não está esperando que a gente faça como as mulheres e traga perfume hoje para a igreja, para passar em algum lugar ou em alguma pessoa. Não é esse tipo de comportamento que Jesus quer. Não, Jesus também não quer que a gente simplesmente acorde cedo. Não, ele está querendo algo diferente. E à luz do que o anjo está dizendo nesse discurso direto, os anjos, os dois varões com vestes resplandecentes, à luz do que eles estão dizendo àquelas mulheres, Deus quer que nós busquemos a um Cristo vivo. Deus quer que nós tratemos a Jesus Cristo, Filho de Deus, como alguém que ressuscitou dentre os mortos. E isso tem que ter algumas implicações que podem estar indicadas na história que nós acabamos de ler. Você já parou para pensar que do jeito como aquelas mulheres se comportaram, Jesus estava morto para elas? E que foi essa a grande repreensão dos anjos para com elas? E que será que elas fizeram que transmitiu aos anjos a certeza de que para elas Jesus estava morto? E eu tenho 3 ideias aqui que eu queria compartilhar com vocês, que eu acredito que estão presentes nas lições que nós devemos tirar do texto. Quais são os comportamentos que dizem para nós, sem falar nada, que para aquelas mulheres Jesus estava morto? A primeira coisa, elas estão indo cuidar de Jesus, mas na verdade era Jesus que estava cuidando delas. Elas pensaram que poderiam fazer mais por Jesus do que Jesus poderia fazer por elas. Elas estavam indo cuidar de um corpo, de um defunto, sem cogitar que foi Jesus quem cuidou delas o tempo todo.
Foi Jesus que encontrou Maria Madalena, foi Jesus que encontrou a outra Maria, que chamou aquelas mulheres para o seguirem, que as colocou no meio dos demais discípulos e que ficou tomando conta delas, inclusive enquanto pendurado na cruz, e tomando providências para pagar por seus pecados, tomando providências para que elas não devessem mais nada diante de Deus. Jesus em momento nenhum pediu ajuda para ninguém, você reparou isso? Em momento nenhum, Jesus pediu que elas cuidassem do corpo dele. Na mente delas, o corpo de Jesus precisava ser tratado. E a gente até entende, eram mulheres bem intencionadas. Mas a verdade é que elas precisavam ter seus olhos espirituais abertos para a realidade da ressurreição. O que aconteceu com aquele monte de perfume que elas levaram? Você tem ideia? A trilha sonora é... não usou. Passaram, quem sabe lá, um tempão procurando esse perfume e nada. Ficou na mão, à toa. Não é? É um fato que Jesus sempre procurou ser servido por mulheres que o ajudavam e o socorriam com o seu dinheiro. O Evangelho de Lucas fala isso, que Joana, que outras mulheres serviam a Cristo com o seu dinheiro. Mas Jesus nunca precisou disso de verdade. Houve ocasião em que elas não estavam por perto e era necessário pagar um imposto do templo. Jesus mandou Pedro pescar e de dentro da boca do peixe saiu a moeda. Jesus não está precisando do dinheiro delas. Jesus não está precisando do perfume delas. Jesus não está precisando do cuidado delas, do embalsamamento delas. Ele nunca pediu nada daquilo. Mas, para elas, Jesus está morto. Então, elas precisam fazer coisas dessa natureza. Pedro achou que Jesus precisava de ajuda. E quando os guardas do sumo sacerdote cercaram Jesus no jardim do Getsemane, Pedro arranca a espada, corta a orelha de um soldado chamado Malco, e Jesus fala assim: Pedro, você acha que eu não posso me defender? Se eu quisesse, eu clamaria ao Pai, e Ele mandaria miríades de anjos agora, meus batalhões estão a postos. Mas eu vim, foi para essa hora, eu não pedi para você fazer isso. Há alguns adesivos que circulavam na época em que eu fazia faculdade, isso já faz um pouco de tempo, mas de vez em quando eu os encontro por aí, de um Jesus todo, sabe, esmilinguido, assim, todo, e aí ele diz: eu preciso de você, eu preciso do seu amor, eu preciso. Esse Jesus está morto. O nosso Jesus não está precisando de absolutamente nada, nós é que precisamos dele, não é ele que precisa de nós. Deus sem mim e sem você continua sendo Deus. Nós é que não somos nada sem Ele. Ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Não o contrário. Isso, então, nos lembra que nós é que recebemos de Cristo, e não Cristo é quem recebe de nós. Quando nós achamos que fazemos algo por Ele, nós estamos passando a ideia implícita de que Ele está morto, de que Ele precisa de nós. E aí, então, a relação que temos para com Ele fica afetada. Você já parou para pensar nisso? Será que eu e você, em algum momento de nossa vida, fomos fazer alguma coisa para Deus, como se Deus precisasse disso? Quando alguém está precisando da sua ajuda, qual é o tipo de atitude que você tem? Parece-me que é um pouco diferente da atitude que teríamos quando a situação é inversa. Quando somos nós que estamos precisando de ajuda, a nossa atitude é um pouco mais ligeira, é um pouco mais diligente, é um pouco mais interessada. E isso precisa ficar muito claro diante de nós. Quem está servindo a quem? Quem está ajudando a quem? Quem está trabalhando para quem? Nós é que precisamos do Senhor Jesus e não Ele quem precisa de nós. Ele está vivo. Ele está vivo. Então, isso é importante. Será que isso passa por sua mente quando você se prepara para vir à casa de Deus? Ô Deus, vou me arrumar hoje porque, olha, vou dizer, eu entendo o Senhor quer o povo lá na igreja, vou te quebrar esse galho, Deus. Estou indo para a tua casa, vou até chegar cedo hoje, só vai gostar, viu? Só vai ficar feliz comigo hoje. Será que é assim que nós deveríamos nos comportar? Ou dizer: Deus, se eu não estiver cedo na tua casa hoje, eu vou perder tanto. Deus, se eu não me curvar ao Senhor em adoração e em reverência, o meu prejuízo será tamanho. Se eu não te buscar, quem vai sair perdendo serei eu.
Porque sou eu quem preciso do Senhor, eu não lhe faço nenhum favor quando venho à tua casa. É o Senhor que é bondoso e absoluto e que se digna me abençoar, ainda que eu seja miserável pecador. Eu lembro-me aqui da diferença do gato e do cachorro. Eu já devo ter contado isso aqui alguma vez, não é possível. Essa história é muito querida para mim. Você já conhece a história do gato e do cachorro. Mas quem não deu essa risadinha parece que não ouviu, então eu vou repetir, tá bom? Sabe qual a diferença do gato e do cachorro? Você pega o cachorro e leva no pet shop e dá uma tosa nele, bota aquela gravatinha, bota aquele negócio, deixa o bichinho perfumado, compra ração nova, compra um ossinho cheiroso, compra um tapetinho novo para ele, um potinho de água. No final do dia o cachorro pensa assim: uau, meu dono é muito legal. Aí você faz a mesma coisa com o gato. No final do dia o gato pensa assim: uau, eu sou muito legal. Essa é a diferença. E tem muita gente se relacionando com Deus e parece gato. Mas a gente devia parecer, só nesse sentido aqui, por favor, cuidado para não levar a metáfora muito longe, mas nesse sentido aqui, a gente devia parecer com um cachorro. Ai de mim se não pregar o evangelho, diz o apóstolo Paulo, e não assim, pobre Cristo se não contar com a minha ajuda, pobre Cristo se não contar com as minhas estratégias missionárias. Não, meus irmãos, Deus não está precisando de nós. Se o seu Jesus está morto num túmulo esperando que você faça algo por ele, as coisas não estão bem. Mas se seu Jesus está vivo e ressurreto, glorioso e é perfeitamente capaz de socorrer você, ele está te concedendo uma oportunidade de trabalhar para ele. Cuidado com a maneira como você enxerga isso. Quando Deus te diz, eu quero você me servindo, é um privilégio, não um fardo. É o Cristo vivo te chamando e não o Cristo morto precisando do seu apoio. As mulheres não tinham entendido isso muito bem. Mas há um segundo ponto aqui que é importante. Elas esqueceram das palavras de Jesus. Os anjos falaram com elas, dizendo nos versos 6 e 7, lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Ele disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no primeiro dia. Então elas se lembraram. Tem gente que morre e leva as suas palavras junto com ela. Aí você não lembra de mais nada. Mas algumas pessoas permanecem vivas. E talvez você compartilhe disso comigo em relação a alguém na sua vida. As palavras de meu pai ficam na minha cabeça o tempo inteiro. Meu pai era um homem trabalhador, gostava de trabalhar. Me ensinou a acordar cedo, me ensinou a fazer as coisas com prazer. Eu acho que você pode dizer isso olhando o pastor Márcio, ele não tem medo de trabalhar não. E uma das coisas que fica assim, zuretando na minha orelha é meu pai. A vida é dura para quem é mole, meu filho. A vida é dura para quem é mole. E ele, depois de morto, há 11 anos, ele ainda está falando na minha orelha. Meu pai está vivo para mim. Você entende? Tem gente que quando a pessoa morre, as suas palavras vão embora junto. E Jesus tinha morrido, mas ele tinha deixado claro que ele ia ressuscitar. E elas estavam diante de um Deus vivo, mas esquecendo-se das palavras dele, como se ele tivesse morto. Ele falou, depois de 3 dias ressuscitarei, em Marcos capítulo 9 está registrado, em Lucas capítulo 18, e ele estava vivo, e as suas palavras precisavam ser levadas a sério. Quando a Escritura fala que Abel, depois de morto, ainda fala, em Hebreus capítulo 11, é a ideia de que um inocente teve o seu sangue derramado no chão, Abel, e aquele sangue está olhando para Deus e clamando por justiça. É o sangue de Abel dizendo, Deus, quando é que as coisas serão consertadas neste mundo marcado pelo pecado, de tal forma que os assassinatos sejam punidos? Numa semana como essa que nós temos vivido, onde tem acontecido tantos atos horrorosos, nós aguardamos pelo dia de toda a justiça. E aquele sangue que está na terra de um homem morto como Abel, ou das crianças que morreram em Santa Catarina, aquele sangue está clamando a Deus por justiça. Mas isso é muito pouco ainda perto das palavras de Jesus, porque Jesus não está clamando como alguém que morreu, ele está clamando como alguém vivo. Elas estão indo para um sepulcro, encontrar um homem morto que tinha dito para elas, eu vou ressuscitar. Jesus ainda está falando, meus irmãos. Ele ainda está falando sobre ideologia de gênero, ele ainda está falando sobre homossexualismo, ele ainda está falando sobre divórcio,
ele ainda está falando sobre adoração no culto, ele ainda está falando sobre comunhão na igreja, ele ainda está falando sobre dízimo, ele ainda está falando sobre confronto de pecado, ele ainda está falando sobre desapego material, sobre o uso do seu tempo para Deus, ele ainda fala sobre a guarda do dia do Senhor, ele ainda fala sobre honra às autoridades, ele ainda fala sobre o dever de estudar e meditar a Escritura. E a pergunta é, ele fala assim com você como alguém vivo ou como alguém morto? Você escuta ele como alguém que falou lá atrás e passou, e é algo que deve ser só assim, considerado como uma bela homenagem, ou como alguém que está diante de você, vivo para você, e dando uma ordem para você. Nós temos experimentado um cristianismo que a cada dia mais se afasta da Bíblia, um analfabetismo evangélico tremendo, pessoas que não sabem localizar os livros bíblicos, pessoas que vêm perguntar para o pastor, e eu já tive a tristeza de ouvir isso de diáconos: pastor, onde está aquele versículo que diz que a voz do povo é a voz de Deus? Eu tive que responder: está no livro do profeta Jeremias. Triste, mas as pessoas estão esquecendo as palavras de Deus. E se a palavra de Deus não é a norma da sua vida, e se o que Jesus disse não está dirigindo o seu comportamento, se o que Jesus falou não é a régua pela qual você mede o mundo ao seu redor, se as lentes da Escritura não modelam o que você enxerga sobre a vida, então o seu Jesus não está falando com você. E isso é o mesmo que dizer que para você, Jesus está morto. Aquelas mulheres foram fazer uma coisa que Jesus não tinha pedido para fazer, dando a ideia de que era ele que precisava delas e não elas que precisavam dele. Aquelas mulheres esqueceram o que Jesus falou, e é por isso que elas estão indo até o sepulcro e tomando uma bronca de anjo em discurso direto, com as palavras exatas dos anjos registradas na Escritura. Mas tem uma outra coisa aqui que é curiosa. Elas queriam servir ao Senhor. Ninguém vai tirar esse mérito delas. São nossas irmãs. São pessoas piedosas que foram alcançadas por Jesus, mas que erraram feio aqui. Porque Jesus para elas estava bom. Bom, o que nós vemos aqui é que elas queriam servir a Jesus da sua maneira, mas não do modo como Jesus as orientou. Vejam as três coisas. É Jesus que precisa de mim, não eu que preciso dele. Ele falou, mas eu esqueci. E eu vou fazer as coisas do meu jeito, e não o que ele me pediu. Em algum lugar de todos os evangelhos, você viu Jesus dizendo alguma coisa sobre o que qualquer pessoa deveria fazer depois que ele morresse? Tem? Não tem. Tem alguém dizendo assim, Jesus dizendo para alguém: olha, me arruma um sepulcro bom, no capricho, uma pedrinha polida para não arranhar minhas costas. Eu quero um lençol bacana, cheiroso, algodão egípcio. Tem alguma prescrição dessa natureza? Não, não tem. Eu quero perfume de aloés, cheiroso, flores do campo, lavanda. Não tem. Você não encontra nenhuma ordem de Jesus a respeito disso, e sabe por quê? Porque isso era supérfluo. Ele ia morrer, mas ia ressuscitar. Para que perder tempo com isso? E é exatamente isso que os anjos estão falando para aquelas mulheres. Vocês estão gastando energia com coisas que Jesus não considerou prioritárias. Vocês estão fazendo uma agenda que é de vocês, mas não é dele. Vocês estão interessadas em fazer coisas que ele jamais pediu. Nas 7 palavras da cruz, que nós estudamos na sexta-feira, Jesus cuidou de todo mundo ao redor. Falou para João: cuida da minha mãe. Falou para Maria: cuida desse menino. Ele cuidou do ladrão da cruz, falou: fica tranquilo, hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele intercedeu por aqueles que o pregavam na cruz, dizendo: Pai, perdoa-eles porque não sabem o que fazem. Ele cuidou de todo mundo e não pediu para ninguém cuidar dele. E aí então, a gente percebe aqui, as coisas estão conectadas, né? Na verdade, esse ponto inclusive é uma derivação do ponto anterior. Se no ponto anterior nós pensávamos em desconsiderar o que Jesus falou, ele falou que ressuscitaria, mas elas esqueceram. Aqui nós estamos tratando de ir além do que ele falou. Ele não pediu para elas cuidarem do seu corpo, mas elas acharam que isso era importante. Mais uma vez é compreensível, eu tenho solidariedade para com aquelas irmãs, e provavelmente se eu estivesse lá,
eu ia dizer, vai lá meninas, toma aqui um trocadinho para ajudar nesse perfume aí, porque não deve ter sido barato. Mas eu estaria errado junto com elas, e provavelmente você também. Nós vamos fazer bem, ao contrário, se nos lembrarmos de nos submetermos ao Jesus ressurreto, permitindo que Ele defina quais são os assuntos com os quais nós devemos nos preocupar. Quando eu penso erradamente que meu dever é preencher as lacunas que eu julgo haver nas palavras do Mestre, eu acabo definindo minhas atitudes e minha relação com Ele nos meus próprios termos. Eu acabo indo além de suas instruções, e assim sou eu que digo o que farei por Ele, ou sou eu que determino como me relacionarei com Ele, ou como eu acredito que Ele deveria ser servido por mim. Em outras palavras, eu é que sou a referência, já que eu é que acabo ditando os termos. Eu é que decido quais são os assuntos importantes. Pense comigo, não fazia sentido tanto preparo para cuidar do corpo do Cristo ressurreto. Havia boa intenção, mas houve desperdício. Isso porque o Cristo ressurreto estava sendo tratado como alguém que estava morto e não tinha nada mais a fazer. Assim tem sido feito, como se Cristo estivesse morto, quando o culto praticado em certas igrejas está fora dos limites da palavra de Deus. Há pirotecnia, há dança, testemunhos de prosperidade, coreografias, teatros, luzes, e tanto mais sendo apresentado a Cristo, supostamente em sua honra, para a sua glória, sendo que Ele jamais requereu coisas semelhantes. O que Ele pediu ao seu povo foi que seu povo lesse a sua palavra, cantasse louvores a Ele e estudasse e orasse. E estivesse reunido para celebrar os sacramentos e para viver em comunhão. É simples, não precisa de uma aparelhagem de milhões, não precisa de uma tecnologia exuberante. É simples assim, e foi só isso que Ele pediu. Assim também tem sido quanto ao impacto que muitos supostos cristãos têm pretendido causar no mundo. O impacto que esperam eles deva ser percebido muito mais em termos de visibilidade na mídia, de ostentação de conquistas materiais, do que em termos de obediência, renúncia, sacrifício e ensino doutrinário. Assim também tem sido todas as vezes em que vamos com as nossas próprias perguntas à Escritura. Não que isso seja ruim por si, mas sem antes perguntarmos quais são as questões que Deus se preocupou em tratar. Nós queremos muito mais saber, às vezes, o que a Bíblia fala sobre tatuagem, loteria, clonagem, células-troncos, mas estamos pouco preocupados em saber o que Cristo nos ensinou através do profeta Miqueias. A agenda é a nossa, nunca é a dele. Nós temos algumas perguntas, Jesus, responde aí. Mas o que o Senhor falou para nós, espera. Qualquer hora a gente vai ter tempo para isso. Mas agora temos as nossas perguntas. Isso é tratar Jesus como morto, meus irmãos. Como aquelas mulheres o fizeram. É esse raciocínio que tem feito com que muitos não suportem mais a pregação expositiva da palavra, porque não a consideram mais relevante às questões formuladas pelo pensamento moderno. O que esse pastor vai falar aí é sobre o que Cristo falou 2000 anos atrás. Hoje estamos vivendo tempos diferentes. Eu tenho novas perguntas. Essa pessoa veio buscar um Cristo morto. E nós servimos a um Cristo vivo e ressurreto. Há uma confusão aqui que precisa ser desfeita. O que nós devemos pensar, crer, fazer, cultuar, viver, sentir, deve ser definido pelo que Cristo falou, e não pela pauta que nós mesmos julgamos ser conveniente ou atual. Aqueles anjos ainda estão falando. O que é que vocês estão fazendo aqui com esses perfumes? Ele não pediu nada disso. O que é que está fazendo aqui com esse teatro, com essa dança, com essa luz, com esse show? Ele nunca te pediu nada disso. Faz só o que Ele mandou e já está ótimo. Sirva ao Cristo que está vivo, não ao Cristo que está morto, que precisa das suas ideias ou das suas invenções. Meus irmãos, Jesus estava mesmo morto para aquelas mulheres, para aquelas nossas piedosas irmãs, que tanto se preocuparam e que com tanto carinho se dedicaram ao seu mestre. E note que eu nunca falei aqui em momento algum da intenção delas, mas do erro. Por isso mesmo, um livro do Dr. Martin Lloyd Jones, cujo título é extremamente sugestivo, diz assim: sincero, mas errado. Nós não estamos discutindo sinceridade aqui, nós estamos discutindo verdade, acerto. Cristo vivo, sendo Ele o Senhor,
Cristo vivo, servindo a nós e cuidando de nós, enquanto não somos nós que cuidamos dele. Cristo vivo, falando conosco e nós tendo que aprender as suas palavras e lembrar de suas palavras. Cristo vivo, definindo o que ele quer que nós façamos e não nós mesmos, escolhendo a agenda de como serviremos. Jesus estava mesmo morto para aquelas mulheres, porque elas pensavam que poderiam fazer mais por ele do que ele poderia fazer por elas. Jesus estava morto para aquelas mulheres, porque elas se permitiram se esquecer das suas palavras. Jesus estava mesmo morto para aquelas mulheres, porque elas queriam servir ao Senhor da sua maneira, mas não do modo como ele as orientou. Mas aí, elas encontraram o túmulo vazio. Mas aí, as coisas mudaram. Aí então o anjo disse, ele está vivo, ele não está aqui. E então as coisas começam a ficar completamente diferentes. Agora elas sabem, Cristo está vivo. Cristo não está precisando de perfume. Cristo não está precisando de cuidado. Ele não precisa ser embalsamado. Agora elas se lembram das palavras de Jesus, se lembram que ele disse que haveria de morrer e ressuscitar. E talvez colocam a mão na testa e falam, mas que tola, que tontolona que fomos. E então elas percebem a tolice de ter ignorado as palavras do Mestre. E agora os anjos dizem assim, vão para Galileia. Gente, você tem noção? Nós estamos falando de centenas de quilômetros aqui, para andar a pé. E elas não coçam a cabeça e falam assim, sério, anjo? Não dá para ser aqui no próximo, não dá para ser Betânia, 8 quilômetros, 2 horinhas de caminhada? Não, é lá na Galileia, eles estão na Judéia, eles têm que atravessar quase a Palestina toda. E elas não perguntam, nós falamos, tudo bem, Jesus está vivo, é Galileia? Sim, senhor, bora, pega a estrada, vamos fazer. Agora elas entendem, as prioridades devem ser definidas por Deus. Cristo está vivo, ele mandou, bora. E em Mateus 28 nós lemos assim, e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E aí diz o texto, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciá-lo aos discípulos. Injeção de gasolina naquelas mulheres. A teologia melhorou, Cristo está vivo. O comportamento melhorou, vamos fazer o que ele manda, não a nossa ideia. A pressa melhorou, o estado de espírito melhorou, a alegria chegou. Por quê? Porque elas estavam servindo ao Cristo vivo. Nós precisamos nos perguntar, meus irmãos, Jesus está vivo para nós? Jesus está vivo para você, irmão? Você veio hoje aqui para cuidar de um defunto no sepulcro? Você veio hoje aqui para lamentar o falecimento do seu mestre ou para celebrar a sua ressurreição? O teste para saber se ele está vivo para você passa por essas 3 perguntas. Pergunta número 1, na sua cabeça, quem precisa de quem? Jesus precisa de você ou você precisa dele? Como é que foi para acordar hoje de manhã? Ai, se Jesus me apronta cada uma. Ai, se Jesus fica pedindo essas coisas aí. Vou fazer, porque, vou te contar, eu gosto de ajudar ele. Vou levantar e vou me trocar e vou ficar bonito, porque afinal de contas eu tenho um bom caráter, vou quebrar essa para Jesus. Mas dessa vez, ainda bem que é só uma vez por ano às 7 horas da manhã. Se fosse todo domingo, esquece. Pessoas assim estão adorando a um Cristo morto. Nós viemos aqui a servir a um Cristo vivo. E quando nos cumprimentamos hoje, dissemos uns aos outros, ele ressuscitou. Quem precisa de quem? Na sua cabeça. Uma outra pergunta para saber se Jesus está vivo ou morto para você. Você se lembra das palavras de Jesus? Você conhece? Você sequer conhece o que Jesus falou? Uma pergunta básica, você já leu a Bíblia toda? Tem algumas páginas na sua Bíblia, sabe aquela Bíblia que vem com a pinturinha do lado, douradinho, prateadinho? Às vezes a gente fala assim, abre aí no profeta Oséias, você só escuta os crack da Bíblia. Primeira vez que ele está abrindo a Bíblia lá, a Bíblia já é dele há 8 anos, nunca abriu naquele lugar. Você já leu a palavra de Jesus? Porque ele está vivo e ele está falando com você. E você está escutando, ou quando você vai conversar com Jesus, você chega assim e diz, Jesus, espera aí um pouquinho, eu tenho umas perguntas. Eu primeiro. Não é assim que deve funcionar. E por último, terceira e última pergunta, você anda tentando servir a Jesus da sua maneira?
Não, sabe o que é? É que de casa, sentado no sofá, especialmente quando chove em Goiânia e faz aquele frio de 24 graus, e aí então eu debaixo da coberta, eu sirvo a Jesus melhor do que se eu vou pecar, porque eu vou chegar lá cansado, porque eu vou com isso. E aí as pessoas têm ideias alternativas a respeito de como servir Jesus. E elas chegam e dizem, não, olha pastor, eu resolvi fazer assim, eu resolvi fazer daquele jeito, e contam a desobediência delas, porque a boa intenção parece que justifica. Coisa nenhuma. É do jeito de Jesus e acabou, porque Ele está vivo e é Ele que manda. Não é do nosso jeito. Nós não somos livres para cultuar a Jesus do jeito que bem entendemos, para inventar modas. Nós somos chamados a fazer para Deus o que Ele mandou que façamos. E tudo que Ele nos manda fazer tem um sentido. E quando Ele manda que os seus discípulos partam o pão e dividam o cálice, Ele está nos mandando fazer algo que a gente não pode transformar em rapadura com suco de beterraba. É pão, é vinho, e tem elementos históricos nisso, e a ordem do mestre é assim, e devemos fazer isso em pureza de vida, e devemos fazer isso juntos, e devemos fazer isso em memória do seu sacrifício, porque é Ele que manda, e Ele está vivo. Não ouse pensar que Jesus está vivo para você, se você acha que é Ele que precisa de você. Não ouse pensar que Jesus está vivo para você, se você mal conhece a palavra de Deus. Mata a aula de escola dominical por qualquer coisinha. Não, ontem eu fui dormir 9h15, não deu para acordar às 8. Não ouse pensar que Cristo está vivo para você, se você acha que você pode se entender com Deus do seu próprio jeito. É do jeito dele. E o anjo está falando comigo e com você, hoje, em discurso direto. Você veio buscar hoje aqui alguém que está morto ou alguém que está vivo? Faz o que ele mandou. Lembra da palavra dele. E não se esquece, você que precisa dele, não é ele que precisa de você. Que Deus nos abençoe em nome do Cristo ressurreto, que vive e reina para sempre. Amém. Nós vamos agora, meus irmãos, nos preparar para a mesa do Senhor. É do jeito que Jesus mandou.